Boa tarde, o meu nome é Miguel Almeida, sou enfermeiro a realizar a especialidade com mestrado integrado em enfermagem médico-cirúrgica à pessoa em situação crítica. Neste contexto, desenvolvi um projeto com a temática da intervenção do enfermeiro especialista à pessoa vítima de violência interpessoal, isso também no seguimento do meu estágio de natureza profissional realizado no serviço de urgência. Decidi então realizar esta formação que tem como tema a abordagem à pessoa vítima de violência. Estes são os tópicos da sessão. Inicialmente, a contextualização da temática, o plano de atuação por parte da DGS face a esta problemática sobre a violência interpessoal, as tipologias de violência, alguns indicadores de risco, fluxogramas de atuação, predominantemente violência física, negligência e violência sexual, equipas de prevenção de violência em adultos, sobre o que é que são estas equipas e em como nos ajudam a atuar nestas situações, como fazer o registro da incidência e principalmente também como sinalizar a situação de violência interpessoal. A violência interpessoal é uma problemática em crescendo a nível nacional, tem crescido exponencialmente todos os anos e, para ter uma noção, em 2024 foram registados 31.242 crimes de violência. Cerca de 76,6% são do sexo feminino, 20,6% foram do Distrito de Lisboa, 45,2% são situações de vitimização contínua e cerca de 75,5% são situações de violência doméstica. Face a esta problemática em crescendo, há uma necessidade de resposta qualificada. Percebeu-se também, principalmente por parte da DGS, de que os seus profissionais estavam pouco despertos e sensibilizados para como atuar nestas situações, pelo qual desenvolveu então um conjunto de projetos e normas de forma a padronizar a atuação destes profissionais de saúde em situações de violência interpessoal. São mais predominantes em contexto de urgência, principalmente o serviço de urgência, porque é a porta de entrada dos serviços de saúde, nomeadamente do hospital, e são muitas vezes os enfermeiros os primeiros a contactar com estas pessoas vítimas de violência. Vou dar aqui o foco principal ao enfermeiro da triagem, porque geralmente é ele então o que contacta inicialmente com uma pessoa vítima de violência interpessoal no serviço de urgência. Face à problemática em crescendo, a DGS desenvolveu então aqui o Manual da Prevenção da Violência Interpessoal, abordagem, diagnóstico e intervenção nos serviços de saúde, que é um documento estratégico da DGS que orienta a abordagem de profissionais de saúde face à violência em todas as fases de vida e enquadra todas as normas e orientações relacionadas com esta temática. Objetivos principais deste manual é a detecção precoce, a proteção da vítima e a sinalização de forma a aumentar a condenação e diminuição da casuística de violência interpessoal. Neste manual está presente a orientação da DGS número 001/2022, que é o documento padronizador da atuação dos profissionais de saúde perante as situações de violência interpessoal, que tem estes tópicos principais, que é uniformizar a atuação dos profissionais de saúde, a definição de responsabilidades dos mesmos, aumentar a incidência de detecção de casos de violência, garantir a segurança dos cuidados e assegurar a continuidade de cuidados desde o primeiro contacto até o encaminhamento para as equipas especializadas. Vou-vos falar aqui das tipologias de violência interpessoal definidas pela DGS. Neste caso temos 5, falta aqui a violência financeira, mas eu trouxe-vos aqui estas 4 principais porque são as mais predominantes que entram pelo serviço de urgência. Principalmente a violência física, que é o uso de força com potencial de causar lesão, empurrar, pontapear, esfaquear, tentativa de homicídio. Temos também a violência sexual, que infelizmente também tem uma casuística elevada, que é qualquer ato sexual sem consentimento, incluindo a violação no contexto conjugal, a violência psicológica e a violência por negligência. Este mais predominante em pessoas da terceira idade, principalmente quando residem com um cuidador formal ou informal, que muitas vezes negligencia os cuidados e as noções e os cuidados básicos desta pessoa. Neste contexto, a norma desenvolve um fluxograma de atuação geral. Nesse fluxograma de intervenção geral, de atuação geral, há uma entrevista inicial com uma possível vítima de violência interpessoal, em que, nomeada neste caso, o enfermeiro da triagem tem acesso a alguns indicadores de suspeita que lhe dá aqui como o nome diz, uma suspeita de que esta pessoa possa estar a ser alvo de violência interpessoal. Aqui alguns indicadores físicos, como lesões inexplicadas ou incoerentes com o mecanismo descrito pela vítima,
lesões frequentes em zonas ocultas, queimaduras, mordeduras, alguns indicadores psicológicos como ansiedade, medo, tristeza, principalmente quando acompanhadas do possível agressor. Por exemplo, vamos a ver, a pessoa foi à urgência acompanhada por uma pessoa que pode ser o agressor desta pessoa e na presença da mesma sente esta situação, mais ansiedade, mais medo. Também podemos ter acesso aos registros clínicos do doente e percebemos que estas lesões, estes mecanismos que ela apresenta já são recorrentes e quanto mais recorrentes e quanto mais registro dos mesmos, mais garantia nos dá que esta pessoa possa estar a ser alvo de uma situação de violência, principalmente violência física, onde há este registro informático. Após esta possibilidade, ou garantia, por exemplo, esta pessoa entra pela urgência e diz-nos que foi alvo de violência física ou violência por agressão, o enfermeiro da triagem inicia o fluxograma segundo a triagem de Manchester, com o foco na agressão ou noutro foco, como por exemplo um TCE ou um trauma abdominal, se for o foco major daquela situação. A posteriori é feita então uma avaliação mais aprofundada desta situação, nomeadamente por parte da equipa médica, neste caso por parte do médico da cirurgia que vai ficar responsável por esta situação de violência, e é depois então feita uma avaliação por parte do mesmo, definido um protocolo de intervenção para defender aquela vítima, para fazer uma investigação e tudo mais desta situação por parte do médico, enfermeiro e da restante equipa multidisciplinar. Entra aqui também então o assistente social do serviço de urgência, também as forças de segurança do serviço de urgência, se for necessário, entre outros. Nesta avaliação, neste caso feita pelo médico responsável, é feita uma avaliação psicossocial, onde é recolhida a informação que permite uma melhor caracterização da vítima e do agressor, onde este tem acesso aos antecedentes pessoais e familiares, relevantes incluindo historial de doenças psiquiátricas, o tipo de relação entre a vítima e o agressor, o agregado familiar, a rede de apoio, principalmente muito importante para percebermos se há crianças envolvidas, a situação económica, laboral e ocupacional desta vítima e também do agressor, se possível. É feita também uma avaliação da situação de violência por parte do médico assistente, nomeadamente a acreditação da situação da violência, a tipologia, se é física, psicológica, sexual, negligência, a duração, o local da ocorrência, a frequência, a intensidade, nomeadamente a percepção da vítima quanto à gravidade do acontecimento. Podem estar presentes aqui alguns indicadores de risco após a descrição da vítima. Se estes indicadores estiverem presentes, é uma indicação de risco iminente para a mesma e devemos atuar logo para proteger a vítima, garantir um local seguro para a mesma naquele serviço e para a posteriori e afastá-la do agressor se ele estiver no local, mesmo que seja necessário pedir às forças de segurança do local para se deslocarem e conseguirem então afastar o agressor da vítima. Vou-vos falar sobre o que são as equipas de prevenção da violência em adultos. Isto é uma equipa interna da instituição de saúde que fornece um apoio técnico aos profissionais de saúde na avaliação e gestão de casos de violência. É uma equipa composta por enfermeiros e outros profissionais multidisciplinares que compõem esta equipa e têm então estas responsabilidades de esclarecer sobre o cumprimento da norma e fluxogramas, apoio no registro clínico e preenchimento do registro clínico de violência em adulto no RCE, articulação com entidades externas e formação às equipas sobre a temática. Relativamente aqui no apoio do registro clínico e preenchimento do RCVA, este RCVA é um documento que está presente na DGS que é obrigatório ser preenchido por parte do profissional que teve contacto inicial com esta vítima de violência interpessoal, em que dá todos os dados, tem vários itens a preencher e é depois então enviado para a RCE para ser feita então uma avaliação desse mesmo documento. Muitas vezes não é feito, muitos não sabem que o têm que fazer,
o tempo muitas vezes também não ajuda, nomeadamente das forças de trabalho e a carga horária e tudo mais, não nos dão muitas vezes tempo a preencher este ficheiro, mas devia ser feito, é o que está padronizado pela DGS. Vou-vos dar aqui a conhecer um fluxograma geral de atuação por parte do Serviço de Urgência num contexto de violência física. Vou-vos falar num contexto de violência por negligência e também por violência sexual. Inicialmente na violência física, que consiste no uso intencional da força física contra outra pessoa com potencial para provocar lesão, dor, incapacidade ou morte, comprometendo a integridade física e bem-estar. Nomeadamente, a enfermeira de triagem, como eu já disse, inicia o fluxograma de atuação se não existir outro foco major, nomeadamente uma TCE, uma dor torácica, um trauma abdominal, etc. Em seguimento disto, as forças de segurança do SU são notificadas para acompanharem a situação e, quando oportuno, receberem a queixa da vítima, se esta mesma quiser apresentar a queixa face à situação de violência física que sofreu. É necessário também, após realizar a triagem, fazer a sinalização ao assistente social do serviço de urgência para que esta faça uma análise da situação social e familiar da vítima e fornecer recursos de apoio disponíveis na comunidade para ajudar esta pessoa. Dar aqui um foco principal ao Espaço Chuva, que é uma instituição que é parceira do LIS São José, que disponibiliza ajuda a vítimas de violência doméstica, nomeadamente a dar abrigo e cuidados necessários a essas pessoas. Outra intervenção é estabelecer uma relação empática com a pessoa de forma a recolher informação sobre a situação, quer pelo enfermeiro da triagem numa informação inicial, quer pelo enfermeiro da cirurgia que vai seguir então esta pessoa e tem que recolher alguns dados essenciais e mais pormenorizados da situação de violência. É necessário efetuar o registro escrito no processo clínico da doente de toda a avaliação efetuada quer na triagem, quer no decorrer da mesma, quer pelo enfermeiro, quer pelo médico. É necessário contactar o médico da cirurgia de forma a encaminhar a situação. Muitas vezes o fluxograma não é iniciado por agressão, mas sim por outro foco, porque estas pessoas, por exemplo, vêm com um TCE, vêm com um trauma abdominal, são alguns exemplos, e é necessário então contactar o médico da cirurgia para lhes dar a conhecer que há aqui também uma situação de agressão e é necessário seguir o fluxograma do mesmo. A posteriori é feita então a sinalização à EPVA da situação de violência. Vou-vos posteriormente, no final da formação, dar-vos a conhecer o contacto da EPVA para vocês contactarem com os membros e enviarem as situações de violência que possam existir. E depois, pela equipa multidisciplinar, médico, enfermeiro e assistente social, forças de segurança e tudo mais, é estabelecido um plano de atuação para esta situação. Se for uma situação de perigo iminente, nomeadamente o protocolo 3, que é uma situação em que há aqui indicadores de risco, é necessário manter a vítima em segurança, protegendo-a do contacto do agressor se este estiver presente, e, se necessário, contactar as forças de segurança do local para conseguir então separar o agressor do local. É transportar então para um local seguro e confortável para a mesma, para que esta se sinta mais segura e participativa nos cuidados e nos passos seguintes a serem desenvolvidos. E, se necessário, para separar então esta vítima do agressor, é feito um acolhimento de emergência e é por outro lado a alta da mesma, até garantirmos então que há condições de segurança para que esta esteja alta. Nomeadamente, isto é feito pela equipa médica e também pela equipa de enfermagem. É feito um contacto entre todas as partes para chegarmos a um melhor fim desta pessoa. Falar aqui sobre a violência por negligência, que é então a privação ou omissão de cuidados básicos do indivíduo, nível emocional, de saúde, educação, nutrição, segurança. Uma pessoa que venha à urgência acompanhada por um cuidador, ou neste caso pode ser pelos meios de pré-hospitalar, e apresente situações de uma condição de má higiene, desnutrição, desidratação, lesões que não são tratadas, incumprimento de cuidados de saúde, um vestuário inadequado, evidências de abandono ou falta de supervisão em cuidados essenciais, dando-nos aqui alguns dados de que esta pessoa possa estar a ser alvo de violência por negligência.
E temos então que fazer uma investigação para perceber se há ou não a presença de violência por parte de outros para com esta pessoa. Devemos estar atentos a possíveis sinais que possam ser indicativos de situações de negligência, nomeadamente os que já mencionei. Realizar a entrevista com a pessoa de forma a recolher o relato da situação vivenciada pela mesma, recolher dados apresentados pela equipa pré-hospitalar, acompanhante e registros informáticos antigos, nomeadamente a equipa pré-hospitalar que esteve no local e percebeu que o local em que a vítima se residia não estava adequada para a mesma, estava suja, não havia os cuidados, não havia as ferramentas necessárias para um bom cuidado desta pessoa, por exemplo. É necessário fazer o registro de toda a avaliação efetuada no processo clínico do doente, mais uma vez. Tudo o que é recolhido, quer pelo enfermeiro, quer pelo médico, deve ser registado no processo clínico do utente. Posteriormente, deve ser então preenchido o formulário do RCVE e deve ser tudo então registado convenientemente para ser alvo de investigação. Sinalizar a assistente social do serviço de urgência para esta analisar então a situação social e familiar e perceber efetivamente o que é que se passa na vida desta pessoa, que cuidados é que ela está a receber, se há aqui então ou não a possibilidade de esta estar a ser alvo de negligência ou de outro tipo de violência no seu domicílio ou no sítio onde reside. É contactar também o médico assistente de forma a informar e a encaminhar a situação para que este médico então faça a devida investigação e acompanhamento da vítima. É sinalizada à EPVA mais uma vez a situação. É estabelecido por parte da equipa multidisciplinar um plano de atuação com a pessoa suspeita ou vítima de negligência. E, mais uma vez, em caso de perigo iminente, principalmente se o agressor estiver presente, é necessário separar os dois do local e acompanhar a vítima ou possível vítima a local seguro e privado para fazer a devida recolha de dados para percebermos então se estamos perante uma situação de violência por negligência ou não. Nesta situação é essencial a atuação da assistente social, é ela que vai perceber com o agregado familiar, vai perceber este conjunto todo de acompanhamento que esta pessoa tem ou não e consegue então recolher alguns dados essenciais para perceber eficazmente se há ou não uma possível negligência sobre esta pessoa. No contexto de violência sexual, aqui vou-me alongar um pouco mais, tenho aqui algumas coisas para vos apresentar. A violência sexual é qualquer ato, tentativa de ato ou contacto de natureza sexual realizado sem o consentimento da vítima, através de coerção, ameaça, intimidação ou aproveitamento da sua incapacidade para consentir. Na situação de violência sexual, muitas vezes elas entram também pela triagem. Maioritariamente, elas verbalizam que foram alvas de violência sexual e é necessário então atuar aqui no fluxograma para ajudarmos então estas pessoas. Mais uma vez iniciamos aqui pelo fluxograma de atuação, de agressão. Se não houver outro foco major, é contactado o chefe da equipa médica de cirurgia a informar a situação de forma a este delegar ao médico responsável para fazer o seguimento. É contactar então a equipa médica de cirurgia e este chefe vai então delegar a um elemento da equipa para acompanhar a situação do início ao fim e não haver aqui mais profissionais ou outros profissionais da equipa médica a entrar na situação para não deixar a pessoa desconfortável, para que esta não se sinta um pouco mais vulnerável. Posto isto, também é necessário contactar as forças de segurança do serviço de urgência sobre a situação para acompanharem a vítima e garantirem a segurança da mesma, principalmente se o agressor estiver presente no serviço de urgência.
E quando necessário, e quando for oportuno, principalmente, é fazer um registro de incidência, nomeadamente da queixa-crime da vítima, perante o agressor. Pode também ser feito então a estes polícias que estão presentes a toda a hora no serviço de urgência. De seguida, logo que possível, o enfermeiro deve acompanhar a vítima a uma sala privada e segura, para que esta seja então observada pelo médico assistente e seja então posteriormente feita uma avaliação por parte de uma equipa multidisciplinar, nomeadamente um enfermeiro, que idealmente é o da triagem, o médico de cirurgia que está delegado para as suas funções, a assistente social, forças de segurança e, neste caso, também o perito do Instituto de Medicina Legal, que vai fazer a colheita de provas a posteriori, mas já vamos chegar a essa parte. Vamos falar aqui então, primeiramente, da atuação médica numa situação vítima de violência sexual. Tem a obrigatoriedade de fazer a colheita de informação sumária sobre a situação, nomeadamente o contexto da ocorrência, o contexto familiar, institucional, a identificação do agressor, o tipo de agressão, a data e a hora, o episódio, se é um episódio único ou reiterado, o tempo de que decorreu a agressão, se esta pessoa faz contracepção, se tem relações sexuais protegidas, se as vacinas estão em dia, principalmente a vacina do tétano, antecedentes pessoais e a vontade expressa da vítima em apresentar queixa ou não. Fazer aqui um ressalva. A pessoa pode não querer apresentar a queixa, mas uma situação de violência sexual, tal como violência física, como já falei, são crimes públicos, portanto, nós como profissionais temos a obrigatoriedade de fazer uma denúncia. Ela pode não querer apresentar queixa, mas nós como profissionais podemos fazer uma denúncia no Ministério Público, uma denúncia na esquadra lá do Hospital de São José ou noutra esquadra em que vocês chegaram a deslocar. Portanto, ela não é obrigada a apresentar queixa, mas isto é um crime público. Se há confirmação de que há uma agressão sexual, nós temos a obrigatoriedade de fazer uma denúncia da situação e, posteriormente, é feita então uma investigação por parte do Ministério Público da situação. De seguida, o médico deve fazer então a realização de um exame objetivo de forma a identificar lesões que necessitem de tratamento urgente, tentando preservar as provas ao máximo, ou seja, se esta pessoa na abordagem médica apresenta aqui lacerações ou feridas que possam comprometer aqui a segurança e a vida da pessoa, deve ser então tratado primeiramente, mas mesmo assim devem ser minimizados os contactos, deve ser preservado ao máximo as provas desta pessoa, ou seja, tentar tocar o mínimo possível no cabelo, nas roupas, etc. Mas já vamos também falar dessa parte. Em caso então da aceitação da pessoa, da vítima, em recolher as provas, deve ser feito o contacto com o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses. Temos aqui então os números de telefone disponibilizados no ficheiro para terem acesso. E após este contacto, o Instituto de Medicina Legal vai disponibilizar um perito para ir ao local fazer a colheita de provas. Se for a situação, ou o Instituto também delega à instituição que esta garante um transporte acompanhado por enfermeiro e força de segurança ao Instituto para ser lá feita a colheita. Está bem? Já vamos falar onde é que difere aqui e em que contextos é que é feita no local do serviço de urgência ou no Instituto. Após este contacto com o Instituto, é efetuado o pedido de exames complementares, nomeadamente um hemograma, bioquímica, sorologias, teste de gravidez, despiste de doenças sexualmente transmissíveis e ter atenção aqui ao estado vaginal, que se deve ser primeiramente confirmado pelo perito para ver aqui a preservação de provas. Vamos falar aqui da atuação de enfermagem. O enfermeiro da triagem é inicialmente o primeiro enfermeiro que contactou com esta pessoa. Como eu já falei, deve ser então diminuído o contacto da vítima com outros elementos do serviço de urgência. Portanto, o enfermeiro da triagem idealmente deve ser o enfermeiro que acompanha esta vítima ao longo dos passos seguintes. Além do enfermeiro, o médico da cirurgia que está delegado para aquela situação e a assistente social e as forças de segurança.
se forem necessários outros profissionais, nomeadamente outros enfermeiros. Pronto, isso já é uma situação com exceção, mas idealmente deve ser então o enfermeiro da triagem. O enfermeiro da triagem deve então acompanhar a vítima a um local seguro e privado para esta aguardar quer pelo médico da cirurgia, quer pelo perito do Instituto de Medicina Legal. Deve facilitar o contacto com uma pessoa de confiança e deixar que esta acompanhe a vítima. Deve fornecer informação sobre a prevenção de eventuais vestígios biológicos. Aí, esta parte é muito importante, que o enfermeiro tem que ter em atenção. E deve, então, realizar ensinos à pessoa, enquanto ela aguarda nesta sala segura, para preservar, então, as provas. A pessoa não deve comer, beber ou fumar, não deve lavar a boca, os dentes, não pode tomar banho ou lavar os órgãos genitais, não mudar a roupa e, se já tiver mudado, preservar a que usava à data da ocorrência, incluindo absorventes que tivesse no corpo, se possível secas e em sacos de papel individualizados, cada peça de roupa em cada saco de papel devidamente identificado. Não pode lavar as mãos, não pode limpar ou cortar as unhas, não deve mexer no cabelo ou em outras zonas do corpo que podem ter sido contactadas pelo agressor. Caso tenha que urinar ou defecar, deve ser conservado em embalagens adequadas, nomeadamente o contentor para exame bacteriológico de urina. No exame pericial, este exame tem então como objetivo identificar e documentar lesões, vestígios ou outros achados que possam constituir meios de prova num processo judicial. É um procedimento realizado em primeira linha por um profissional do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Em dias úteis, entre as 8h30 e as 17h30, o exame é realizado no Instituto. O hospital deve então responsabilizar-se pelo acompanhamento da vítima, nomeadamente por um enfermeiro, idealmente devia ser o da triagem, e também deve ser então acompanhado por um agente das forças de segurança para garantir então a segurança desta vítima. No restante período, ou seja, antes das 8h30 ou após as 7h30 ou em feriados e também em fim de semana, é o perito do Instituto que se desloca ao serviço de urgência. Há outras exceções. Após o contacto do Instituto de Medicina Legal, ele pede que, neste caso a vítima, se for uma mulher, se desloque à MAC para que esta faça lá a colheita de provas por parte do perito. É fundamental o consentimento declarado, livre e esclarecido da vítima ou do representante local. Este documento também está presente no manual da intervenção à pessoa vítima de violência interpessoal. É um ficheiro com vários itens que deve ser preenchido e devidamente assinado e posteriormente anexado ao RCVE que eu vos falei, que posteriormente é então enviado quer para a EPVA, quer também para o registro clínico do doente no sistema informático. É fundamental permitir a presença de uma pessoa de confiança da vítima na sala. Se esta quiser a presença de alguém de confiança no local, nós não devemos recusar. Deve ser garantida a presença do enfermeiro designado pelo chefe de equipa para auxiliar o perito durante o exame, ou seja, idealmente o enfermeiro de contacto inicial deve auxiliar o perito no realizar deste exame. Deve ser garantida a privacidade, o local atuado e preparação do ambiente. O enfermeiro deve garantir um lençol limpo para que a vítima se dispa sobre o mesmo e posteriormente seja então reservado estas roupas nos devidos sacos de papel individuais. As roupas devem ser distribuídas de forma individual nesses sacos de papel. Qualquer profissional da sala deve estar devidamente equipado com EPI, bata, luva, touca e máscara. E a recolha dos vestígios e amostras biológicas por parte do perito deve respeitar as recomendações de preservação das mesmas e devem estar todas devidamente identificadas de que colheitas é que são e com o nome e identificação então da vítima. Aqui temos um material pericial, para o exame pericial que está disponível no serviço de urgência. Este é um material que o enfermeiro responsável deve garantir que está em condições e disponível para quando o perito vem realizar o exame físico,
para que não hajam atrasos e depois ser então esse enfermeiro a auxiliar o perito na recolha e na utilização deste material. Portanto, o essencial é que este material esteja preparado e previamente organizado para quando o perito chegue ao local. Após o exame pericial, deve ser disponibilizado um local para que a vítima faça a sua higiene, disponibilizando roupa lavada. Deve ser disponibilizada uma refeição e água, porque esta outrora não o pôde fazer para haver a preservação de provas. Deve-se alertar a pessoa para a utilização de um preservativo para os próximos 6 meses, proceder ao tratamento de lesões da vítima que não eram emergentes, alguns pequenos cortes, entre outros. Administrar profilaxia prescritas pelo médico assistente, nomeadamente a vacina antitetânica, em caso de desatualização da mesma. Deve então ser, aqui sim, preenchido o formulário de registro clínico de violência no adulto no registro de saúde eletrónico, onde vai ser anexado tanto o consentimento informado da vítima, tanto o exame físico realizado pelo médico assistente da vítima. A vítima posteriormente deve então ser encaminhada para uma consulta de psicologia clínica e infecciologia por parte do médico e em caso de teste de gravidez negativo deve ser administrada uma contracepção de emergência em caso da mulher em idade fértil ou em caso de penetração ou tentativa de penetração. Em caso de teste positivo, deve ser encaminhada para a consulta de gravidez indesejada. Registro de incidência. Como já falámos, é basicamente o preenchimento do registro clínico de violência no adulto, aquele ficheiro que está disponibilizado na DGS para preencher então em caso de violência interpessoal e deve ser então depois anexado na plataforma do RCE. É um documento que é um documento que posteriormente deve ser enviado então posteriormente uma cópia para a EPVA, para que esta faça então o registro da situação, tenha acesso a números e casuísticas da situação e faça também o acompanhamento da mesma. Em caso de denúncia, como eu já vos disse, se a pessoa não quiser apresentar queixa e há confirmação da situação de crime, nós temos a obrigação de fazer uma denúncia, ou seja, podemos preencher o formulário de denúncia de crime e enviar para o Ministério Público ou irmos mesmo à esquadra ou ao posto da polícia que há lá no serviço de urgência para fazer esta denúncia. Pois bem, para concluir, temos então aqui a sinalização, que é fundamental para que tenhamos registros de mais situações de violência interpessoal de forma formal e, consequentemente, mais condenações e diminuição desta problemática de pessoas vítimas de violência. Relativamente à equipa de prevenção de violências do adulto da ULS São José, temos aqui este e-mail e este contacto telefónico que podem então utilizar para esclarecer dúvidas e também, nesta situação, enviar a documentação necessária face a uma situação vítima de violência interpessoal. Aqui temos algumas referências bibliográficas que eu utilizei, fora as outras que eu usei da ULS São José, nomeadamente os fluxogramas de atuação da ULS face à pessoa vítima de violência por negligência, violência física e por violência sexual.